Seja com a paz do Senhor. Neste domingo estamos online para as igrejas de Cidade Ocidental, Valparaíso, do Brasil e além fronteira do mundo. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite. Vamos estarmos louvando a Deus, teremos algumas oportunidades e com certeza temos a convicção que as bênçãos do Senhor serão derramadas sobre nossas vidas e sobre a vida de todos aqueles que participarem desse culto do começo ao fim. Oremos. Pai Celestial, diante da Tua presença gloriosa, aqui estamos, ó Deus, reunidos em Teu nome, juntamente para Te louvar, para Te adorar, para bendizer o Teu santo nome. Senhor, abençoa, Senhor, a todas as pessoas que nesta noite estão acompanhando este culto, estão participando indiretamente, orando por nós, louvando a Deus conosco. Ó Deus, receba, Senhor, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, abençoe a cada um que tiver a participação direta neste culto. Toma os teus filhos em tuas mãos, inclusive abençoe a equipe de louvor que estará orando, louvando a Deus, ao Senhor, com 2 hinos da nossa harpa cristã. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e te agradecemos e declaramos aberta essa reunião para a glória do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Equipe de louvor louvando com 2 hinos da harpa. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? É motivo de muita alegria estarmos na casa de Deus para entoar e louvar a Ele, amém, igreja? Eu gostaria que a igreja agora cantasse conosco 2 hinos da harpa para alegrar o coração do nosso Deus, amém? Será
Neste momento eu convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 55, a partir do versículo de número 6. A irmã Adelina, quando nós estivemos na sua casa, levando a ceia do Senhor, foi uma bênção. Nós estivemos ali conversando com ela, e ali no final ela disse que as pessoas devem buscar a Deus enquanto se pode achar. Eu falei, eu vou fazer a leitura oficial no culto, que vamos estar estabelecendo na casa do Senhor, direcionado aos nossos irmãos em Cristo e também toda a comunidade que se voltar para o culto dessa noite. Isaías 55, versículo de número 6, diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Estamos vivendo dias difíceis, meus amados. Estamos vivendo dias em que toda a humanidade está gemendo, toda a humanidade está sofrendo. Todas as famílias, de uma forma ou de outras, estão passando por algum tipo de agonia. Mas a palavra que Deus colocou no nosso coração nesta noite, para iniciarmos esse culto com a leitura oficial, está aqui no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6 e o versículo 7. Esse capítulo é um capítulo muito lindo. Ele fala também dos pensamentos do Senhor, que são mais altos do que os nossos pensamentos. E nós encontramos neste capítulo uma lição de vida, em que o poder dessa palavra, ela atinge o coração das pessoas, e muitas vezes algumas pessoas são atingidas, como foi Faraó. A palavra de Deus entra no coração, mas ela é tão apegada com o pecado, com a impiedade, e muitos deles não querem largar a impiedade, e os seus corações endurecem. Mas aqueles que têm o coração quebrantado, aqueles que abrem o seu coração para ouvir a voz de Deus, esta palavra faz um efeito, e Deus está sempre pronto para perdoar essas pessoas. A Bíblia diz, aconselha que o homem maligno, ele deve deixar o seu caminho, o homem ímpio deve deixar o seu caminho maligno e os seus pensamentos, e se converter ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne-se para o nosso Deus, porque grandioso é em quê? Em perdoar. Então estamos vivendo
um momento em que as pessoas devam aproveitar e buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Deus está pronto para abençoar as famílias. Deus está pronto para dar uma nova oportunidade às pessoas. Louvado seja Deus. Neste momento, nós estaremos ouvindo o hino entoado pela uma irmã que está lá na França. Não é verdade? O pastor Alexandre, eu estive conversando com ele e falei: pastor Alexandre, você quer ter uma participação? Você vai ter oportunidade para, no nosso culto de domingo, dar uma rápida saudação e uma das nossas irmãs aí da França estarem louvando ao Senhor, lá na cidade de Orleans. Nós estivemos lá 2 vezes com os nossos pastores ali, o pastor Paulo, e hoje ele está no Pará, mas o pastor Alexandre está ali no lugar dele, ajudando, auxiliando, e com certeza nós estaremos sendo edificados com este louvor. Pastor Alexandre, com a palavra. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Eu quero dizer que sem Deus nada podemos fazer. Quero agradecer a Deus por este momento de oportunidade que estamos aqui para adorar e bendizer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Como também eu quero agradecer ao pastor Francisco, nosso pastor, que tem nos dado essa oportunidade para trazer uma breve saudação, e o nosso presidente da ADUC, amém? Que os irmãos venham adorar a Deus tremendamente. Estou aqui na França, em Orleans, na França, servindo a Deus com tudo que a gente pode mesmo num período de crise, num período de provações, num período de lutas e dificuldades dos dias recentes. Eu quero dizer que sem Deus nada podemos fazer, mas sabemos que com Deus nós venceremos batalhas, dificuldades e tudo mais. O Senhor é nosso pastor e em nada nos faltará. Isso significa de que pode faltar todas as coisas, mas Deus jamais pode faltar em nossas vidas. Se faltar comida, Deus não nos falta, Deus está presente, então Ele providencia. Se faltar, aleluia, roupa, Ele traz, porque Ele está presente. Pode faltar todas as coisas, mas se Deus não faltar, Ele trará providência. Se faltar saúde, Deus não pode faltar e Ele pode trazer a cura, porque é esse o Deus que nós servimos, é esse Deus que nós adoramos, é esse Deus que nós estamos aqui para bendizer. Aleluia! E você que está aí neste momento ouvindo a palavra de Deus, que possa adorar a Deus neste culto abençoado, nesta live, que Deus possa derramar bênção sem medida e que o seu coração esteja transbordante pelo amor do nosso Senhor Jesus, aleluia, e que a graça de Deus esteja sobre cada um. E também nesse exato momento, com poucas palavras, eu quero passar a oportunidade para a cantora Inglina, que vai louvar o Senhor no nome de Jesus. É uma cantora, amiga nossa aqui em Orleans, aqui na França, e ela vai louvar ao Senhor para a glória do Senhor Jesus. Que Deus seja exaltado durante este louvor. Medite na letra deste hino. Ela vai cantar em francês, para a glória do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe grandemente e fiquem todos na paz. Amém. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer,
ma raison de vivre, c'est de t'adorer, c'est de t'adorer, oui, t'adorer, ma raison de vivre, c'est de t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. Glória a Deus, pastor Alexandre, estamos orando por vocês. Nós temos um projeto lindo, né? Com o trabalho lá de Moçambique, e com certeza a missionária Selma também está lá em Moçambique, já trabalhando, já se preparando para concluir a documentação dela, e ali ela vai estar visitando aquele outro campo, né, de pastores que estão trabalhando naquele grande terreno que eles receberam, e a união nossa com a Igreja da França, estamos dando um apoio àquela outra região no trabalho em Moçambique. Louvado seja Deus, que Deus continue abençoando a sua vida, pastor Alexandre. O senhor já esteve conversando com a irmã Selma essa semana, né? E com certeza Deus há de recompensar nessa forte união que nós estamos tendo para abençoar os nossos irmãos, aquelas crianças lá em Moçambique. E agora, meus amados, vamos ouvir o pastor Veridiano, né? Eu conversei com ele essa semana e falei, o senhor também vai ter oportunidade para que no culto de domingo dê uma palavra de saudação. Então, pastor Veridiano, com a oportunidade para transmitir aquilo que Deus colocou no seu coração. Amém? Pastor Veridiano. Meus amados, a paz do Senhor. Muito obrigado a Deus nesse momento, pastor Francisco, que nesse momento da oportunidade também está aqui compartilhando uma palavra da parte do Senhor. São Mateus capítulo 19, versículo 27 diz: Então Pedro, tomando a palavra, diz: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Versículo 29 diz: E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou terra, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Meus amados irmãos, que palavra abençoada. Pedro aqui, ele está fazendo um questionamento a Jesus, que ele tinha deixado tudo. O que foi que Pedro deixou? Deixou sua vida para seguir a Cristo. Pedro, ele deixou o seu barco e a sua tralha de pesca, a sua vida, como qualquer outra pessoa normal, para seguir a Jesus. E Pedro agora está perguntando o que é que ele vai receber em troca por ter deixado tudo para seguir a Cristo. E Jesus disse que aquele que tivesse deixado pai, mãe, irmão e terra e tudo mais para lhe seguir, a palavra Jesus afirma para Pedro: olha, Pedro, você vai receber 100 vezes mais e ainda a vida eterna. Meus queridos, eu quero deixar essa palavra no teu coração. Servir a Deus é 100 vezes melhor do que estar no mundo, e nós não temos o porquê recuar e nem retroceder.
A palavra nos mostra que essa causa ela é muito especial, servir a Cristo, porque a graça de Deus ela tem nos dado inúmeros benefícios. A Bíblia diz em Efésios que nós estávamos mortos em nossos pecados, mas Cristo nos vivificou, nos trazendo da morte para a vida. Andávamos segundo os rudimentos do mundo e com a nossa mente entenebrecida, escravizado pelos deleites carnais. E o que é os deleites carnais? Fazer a vontade da carne, os prazeres diante da nova vida em Cristo. A Bíblia diz que em Cristo nós somos nova criatura e nós experimentamos o reino de Deus dentro de nós. É incomparável alguém que tem a Cristo, a vida que ele tem, a vida que ele leva, a felicidade, a plenitude de vida, a vida abundante que Jesus disse, aleluia, que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida eterna. Essa nova vida ela é tão plena que Paulo, ele se entregou a esta causa de viver a nova vida. Paulo disse, eu me gastarei de boa mente e deixarei gastar, aleluia. Ninguém, meus irmãos, em uma mente tão, digamos, boa, ele se deixa gastar por uma causa que não vale a pena. E Paulo, ele se entregou porque ele estava convicto que ele estava na vida certa, fazendo aquilo que era a vontade do Senhor. Então, eu quero dizer, meus irmãos, Pedro fez esse questionamento, e muitos podem também estar fazendo esse questionamento, mas a Bíblia diz que o Senhor, ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o servem em espírito e em verdade. Sede firmes e constantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Fique com Deus, receba esta palavra, e vida em Cristo é 100 vezes melhor e também vida plena. Que Deus te abençoe, a você, a sua casa e todo este ministério abençoado, Unidade Cristã. Glória a Deus, pastor Veridiano. Deus abençoe grandemente a sua vida e que a sua congregação seja ricamente abençoada, como a dos demais membros da nossa igreja. Tanto as igrejas que estão no sul do Brasil, estive esses dias, cheguei praticamente tem 10 dias ali de Ijuí, de Novo Hamburgo, onde nós estivemos realizando um grande trabalho em Santo Ângelo. Nossos irmãos, pastor Joel aí de Santo Ângelo, um grande abraço para o Senhor, pastor Silvino aí de Ijuí, Deus abençoe a sua vida. Pastor Jaime aí de Panambi, que Deus abençoe a sua vida, da irmã Ana e dos demais irmãos que estão aí em Panambi e ali também no Rincão. Que Deus abençoe também o nosso querido pastor Tiago, e sua esposa e família e todos os membros da igreja aí de Ijuí, pastoreada pelo pastor Tiago. Deus abençoe grandemente a sua vida. Pastor Luiz e minha cunhada, evangelista Ângela e demais membros da congregação aí em Novo Hamburgo, a capital do calçado. Que Deus abençoe também as suas vidas, que vocês continuem orando por nós, os nossos pastores lá de Barra do Lança, ali no município de Jerumênia, também pastor Adália, e os nossos obreiros ali em Barra do Lança. Que Deus abençoe no Piauí, pastora Silvana no estado do Maranhão. Que Deus abençoe também a sua vida, pastora Silvana, pastor Jorgeni, que são os líderes da igreja do Maranhão, pastora Raimunda também, que atua lá em Macabeira, liderando o trabalho ali, bem nas margens da BR, pastor Atos, que está lá no Espírito Santo, mais precisamente na cidade de Guarapari, com a pastora Denise. Deus abençoe também ricamente as suas vidas, que o Senhor abençoe o Senhor e todos os nossos irmãos que estão aí com o Senhor. Abençoe também a missionária Helenice, o pastor José Maria, que Deus abençoe aí também na cidade de São Luís, pastora Georgeni, pastora Silvana, com as congregações aí no estado do Maranhão. Estamos alegres porque vocês também estão ligados no culto dessa noite. Que Deus abençoe os nossos pastores aqui das congregações da cidade ocidental e também do Valparaíso. Este culto é um culto especial. Por quê? Porque o nosso prefeito, ele pediu, e também o prefeito do Valparaíso, pediu com que desse a nossa cooperação
nesse culto de hoje e que houvesse o menor número de pessoas circulando na cidade, porque os nossos municípios estão sem oxigênio. Então a preocupação é grande e a nossa preocupação foi que todos os nossos irmãos das nossas congregações, e foi por unanimidade a decisão dos nossos dirigentes para que eles também dessem essa cooperação. Então estão todos em casa participando deste culto abençoado. Louvado seja Deus. Vamos ouvir também, neste momento, um testemunho pela nossa querida missionária Andelina. A irmã Andelina é uma das pessoas mais antigas desse ministério. Estivemos dando a ceia para ela e ela também tem um testemunho para todos nós. Irmã Andelina, com a palavra. Cumprimento os irmãos com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Irmão, neste momento que eu sinto feliz de estar na presença do Senhor, porque eu amo esta igreja, eu amo meus pastores. Então, neste momento, eu quero uma palavra assim, para dizer para os irmãos que o que eu passei, os irmãos não deixam que passa. Os irmãos confiam em Deus, esperam no Senhor, ora mais, porque o nosso Deus, este corpo que nós temos aqui, pertence ao Senhor. Não é doença, não é morte, não é nada. Pertence ao Senhor Jesus Cristo. E a ti eu falo para vocês, busque o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Que Deus abençoe a senhora, irmã Andelina. A senhora é uma pessoa preciosa, sei que a senhora tem orado muito por nós, pelo nosso ministério, e com certeza as nossas vitórias, e com certeza a senhora tem participação nas nossas vitórias, nas bênçãos que Deus tem derramado sobre esse ministério. Não é verdade? Que nós continuaremos orando pela senhora, pelos seus filhos, pela sua família no todo. Que Deus abençoe ricamente. Vamos ouvir também, nesse momento, uma palavra de saudação pela nossa vice-presidente, pastora Elizabeth. Pastora Elizabeth, com a oportunidade, nesse momento, para dar uma palavra de saudação. A paz do Senhor, amados, Ministério Unidade Cristã, é um grande privilégio nessa noite poder estar falando com a Igreja do Senhor Jesus. Nesse momento em que nós não podemos estar reunidos, mas nós podemos estar unidos. E eu quero deixar para os amados irmãos uma passagem linda na palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 14, que eu vou ler alguns versículos a partir do versículo 22, que diz: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, ele lá estava só. Amados, essa passagem nós conhecemos, É seguido da primeira multiplicação dos pães e os peixes. Jesus Cristo estava ali naquele dia, passou o dia todo ali, junto com as multidões, junto com os discípulos. E eu sei que naquele dia ele realizou muitos milagres, ele realizou muitas curas, ele realizou libertação, e muitas pessoas ali conheceram o Senhor como o único e suficiente Salvador. Mas, amados, o que nos chama mais a atenção nessa passagem é quando nós vemos aqui que o mestre já cansado, os discípulos já estavam saindo para ir embora. E o Senhor disse: não, vocês podem ir, porque eu ainda vou despedir as multidões. Eu ainda tenho alguma coisa para realizar. O Senhor Jesus nos dá nessa passagem, nessa palavra gloriosa, Ele nos dá uma situação tão linda para nós meditarmos e guardarmos no nosso coração e colocarmos em prática, que apesar do cansaço que o mestre estava, apesar da situação ali, de todo um dia, atendendo aquela multidão, o Senhor disse para os discípulos: eu não vou sair sem despedir todo esse povo. Quantas das vezes nós estamos com tanta pressa de deixarmos a presença do Senhor, que nós nos esquecemos que o Senhor Jesus, Ele nunca nos despede de mãos vazias. Ele sempre está esperando para te dar a última palavra. Quantas pessoas naquele dia ali, provavelmente tentou chegar perto do mestre e não conseguiu,
mas ainda tinha uma oportunidade. A palavra do Senhor diz que ele ficou para despedir as multidões. Quantas pessoas ainda naquele dia teve a oportunidade de chegar perto do Senhor Jesus, de falar com ele, de fazer um último pedido? É por isso que hoje, nessa palavra, eu quero trazer para você, Jesus Cristo está ainda esperando você para te dar a última oportunidade de se achegar mais perto dele. Talvez as multidões estivessem atrapalhando muitas pessoas naquele dia de se achegar perto do Mestre, mas ele esperou para falar com eles. E depois ele foi orar. Amado, e a palavra diz que ele foi orar sozinho. Não foi ninguém junto com ele. Jesus está te esperando. Jesus está ainda despedindo. E é a oportunidade do último contato, é a oportunidade de você falar para ele aquilo que você ainda não falou. Aquilo que às vezes as multidões estão te atrapalhando. Aquilo que no secreto só você e ele, você chega perto dele e diz: Mestre amado, eu ainda tenho essa necessidade. Que o Senhor Jesus, esse amado, meigo nazareno, esse Deus grandioso que João viu ali na ilha de Patmos e que está aqui nessa noite, ele possa conceder para você aquilo que você está esperando. Ele possa conceder para você aquele pedido só entre você e ele. Amém, amados? Eu deixo para você o nosso carinho, a nossa saudação carinhosa da Duquinápolis, para a vida do nosso pastor presidente e de todo o Ministério Unidade Cristã. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, pastora Elizabeth, e o seu trabalho, a sua congregação. Amém, meus amados? Vamos ouvir agora, meus irmãos, uma saudação pelo pastor Alberto, né? O pastor Alberto também é pioneiro nesta obra aqui em Cidade Ocidental e gostaríamos que vocês ouvissem rapidamente. Estivemos entregando a ceia do Senhor para ele, para a irmã Adália, para a irmã Marizilda, e queremos ouvir o pastor Alberto também com a oportunidade. Paz do Senhor, meus irmãos, que eu estou grato a Deus por quem tem me concedido até este momento presente, vida, tem me abençoado. Eu não tenho que queixar não, porque Deus tem me dado a força e esperança de dias melhores. Eu agradeço as orações dos irmãos, que eu sei que os irmãos têm orado por mim, todos os irmãos têm orado por mim. Que Deus abençoe, pastor Alberto, grandemente. Eu quero por muitos meses seguintes continuar levando a Santa Ceia para o Senhor. Amém? Que Deus abençoe o Senhor, a irmã Amália, né, a irmã Marizilda. Que todos os meses nós estamos juntos aí. Glória a Deus. Meus irmãos, neste momento, nós também queremos ouvir o nosso copastor da sede. Pastor Joel ficou durante um mês aí no meu lugar, ajudou bastante a nossa igreja sede, acompanhou os trabalhos. Que Deus abençoe. Vamos ouvir uma rápida saudação pelo pastor Joel. Amém? Pastor Joel com a palavra. Queridos irmãos, por toda a igreja, eu estou grato, ao Senhor por esta oportunidade, nessa tarde e noite, que nós estamos aqui para cultuar mais uma vez a Cristo, amados? Diante dessa situação que estamos vivendo, dessa pandemia, dessa coisa, mas nós temos essa máquina muito importante, que é a rede social, e mesmo assim, nós não paramos, senão vamos parar de cultuar o nosso Deus, amados? Pois então eu quero compartilhar com a igreja
aqui no livro de Provérbios, capítulo 2, né, 21, aliás, perdão, no versículo de 1, não é? O capítulo 2, apenas 2 versículos, que diz assim a palavra do Senhor: como o ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Então, amados irmãos, né, toda atitude humana, não é? O ser humano, ele acha que tudo pode, é capaz de tudo, mas é que quem sonda o coração é Deus. Quem tem o poder de dominar, que tem o domínio em tudo, é o Senhor Deus. Portanto, eu quero deixar, né, com a igreja, com os amados irmãos, esse versículo aqui, 2 do capítulo 21, do qual nós lemos, e que Deus esteja abençoando, que os irmãos venham estar lendo, né, esse Provérbio 21, que é muito importante. Não dá tempo para nós estar aqui discorrendo, né, todo aqui o capítulo, mas pelo menos esse versículo 2 é importante para nossas vidas. Então eu quero agradecer essa oportunidade, né, ao pastor Francisco, essa oportunidade, Deus abençoe, não é? A todos os amados irmãos e irmãs, e que nós tenhamos um culto abençoado nessa noite, né, amados? Que Deus abençoe a todos e quem me assiste, em o nome de Jesus. Obrigado, fica na paz do Senhor. Igreja do Senhor, quero cumprimentar com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós nos reunimos nesta noite para cultuar, exaltar e agradecer o nome do Senhor, que é digno de toda honra e toda glória. Eu quero deixar com a igreja aqui em Mateus capítulo 8, o versículo 1, que diz a palavra do Senhor para nós meditarmos e nós continuar adorando esse Deus tão grande e tão zeloso. O versículo 1 diz assim: e descendo ele, Jesus, do monte, seguiu-se uma grande multidão, e eis que veio um leproso e adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Igreja do Senhor, que coisa gloriosa, né? Esse leproso, naquela época, eram as pessoas que ficavam separadas, né, de toda a humanidade por causa da lepra. Mas ele confiava no Senhor da glória, né? Que quando ele viu que Jesus ia passando, ele foi ao encontro dele e adorou. A primeira coisa que ele fez foi adorar. Foi ajoelhar diante de um Deus tão grande e poderoso e falou: Jesus, se tu queres, tu pode me curar. Igreja, é o tempo de nós prostrarmos diante do Todo-Poderoso. Nós não podemos prostrar diante dessa pandemia, diante dessa circunstância, diante de tanta pestilência que assola o meio-dia, mas nós temos que se prostrar e adorar o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, como fez esse leproso. E o Senhor respondeu, e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo o leproso ficou curado. Igreja do Senhor, nós podemos crer nesse mesmo Jesus. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, Ele não muda. E nós podemos confiar, nos prostrar, nos adorar esse Deus maravilhoso por mais um dia de vida, né, que o Senhor nos deu. Nós estamos reunidos, igreja, vocês que estão nos ouvindo nesta noite, num culto de gratidão, porque o Senhor nos deu fôlego de vida para adorar o Senhor. Igreja do Senhor, então prostra diante do grande Deus, do trono todo-poderoso do Senhor da glória, onde Ele está sentado, para nos abençoar, através de Jesus Cristo, nosso Salvador, que venha curar essa nação brasileira e abençoar a igreja e a nossa família, no nome de Jesus. Guarda essa palavra no seu coração, igreja. Que Deus venha te abençoar ricamente. Obrigado por essa oportunidade. Agradeço ao nosso Deus pela vida do nosso pastor presidente, nossa pastora Paula, por essa oportunidade de poder falar da palavra do Senhor, que é o nosso alimento. Amém? Fica na paz, que Jesus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Vamos ouvir agora, neste momento, a irmã Gisele. Nossa irmã Gisele, a minha cunhada, Gisele Bacas,
lá da cidade de Laguna, Santa Catarina, louvando a Deus com hino, acalmando o meu e o seu coração. Glória a Deus. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é chorando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar o fogo da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for com tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse ali. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, se não for tua presença, minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mal da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração.
Neste momento, agora vamos ouvir a equipe de louvor que estará ministrando louvor e em seguida já vamos orar para que Deus abençoe a vida do pastor Railton. Pastor Railton vai estar trazendo uma palavra aos nossos corações e logo em seguida estaremos finalizando o trabalho, abençoando todas as famílias da terra. Amém? Porque a igreja recebeu essa missão. Nós somos filhos de Abraão e filhos de Abraão é aqueles que andam pela fé. Na verdade, como diz o escritor aos Hebreus, o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então nós, como bons filhos de Abraão, espiritualmente falando, nós estaremos orando e abençoando todas as famílias da terra no final desse culto. Pastor Railton, com o louvor e também com a mensagem seguida. Pai, abençoa o teu filho que estará louvando a Deus com toda a equipe de louvor e também ministrando a tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus, abençoa para a glória do teu nome. Amém. Aleluia. O grupo de louvor quer saudar a amada igreja, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A todos que estão em casa, todos que estão em outros estados, até mesmo no exterior, vem conosco neste momento de adoração ao nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Ele que nós clamaremos, a Ele que nós buscaremos, e é Ele que nós encontraremos. Aleluia, aleluia, Jesus. Pai, neste momento, Senhor, nós colocamos na Tua presença. Receba a nossa adoração, Senhor. Tu que és digno de honra e glória, louvor e toda adoração. Vocês que estão aí nas suas casas, comece a adorar também conosco em nome de Jesus. Fique em espírito de adoração, em espírito de oração, e vamos adorar aquele que merece toda adoração. Jesus, Jesus.
Aleluia,
Aleluia, glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero aqui deixar os meus agradecimentos ao nosso pastor Francisco, presidente desse ministério. Gostaria aqui também de deixar uma saudação. Quero saudar a todos aí das igrejas do entorno, da igreja do campo, das igrejas de estado e também das igrejas dos exteriores. Quero deixar aqui um forte abraço, uma grande saudação em nome do Senhor Jesus Cristo. Que esta palavra, em nome do Senhor, possa alcançar, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso coração de fé, que todos possam despertar dentro de nós uma grande fé, em nome de Jesus Cristo. Em exercício desta palavra, eu quero apresentar algumas formas que uma grande mulher cananeia, amém, nos trouxe algumas lições muito importantes que nós vamos estar lendo a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo número 15. A partir do versículo 21, nós temos aí uma história da mulher cananeia. A palavra do Senhor diz, partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, conforme tu deseja. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta mensagem, quero trazer o que esta mulher nos ensina a respeito de milagres e alcançar a bênção de Deus. Quero trazer algumas ações dessa mulher que mexeu com o coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa mulher era grega, fenícia de nação. Essa mulher não cultuava o Deus de Israel, mas ela usou meios para que nós, nos dias de hoje, pegamos como exemplo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um grande exemplo que esta mulher nos dá, a partir do verso 22, parte dele diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. É engraçado que ela cita aqui: tem misericórdia de mim. Ela poderia ter dito: tem misericórdia da minha filha, mas ela toma lugar de intercessora. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É um ministério silencioso, é um ministério de intercessão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nesta noite Deus derrama a virtude de intercessão sobre nossas vidas, que nós venhamos interceder pelos nossos pastores, pelas nossas autoridades, pelo nosso presidente, pelos nossos governadores, prefeitos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e também interceder pela tua família, pela tua casa,
essa atitude dessa mulher, ela se colocou no lugar do enfermo, ela se colocou no lugar da filha. Tem misericórdia de mim, porque a mesma coisa, sentir uma dor que não é sua. Nós somos intercessores a partir de hoje, em nome de Jesus, que o Senhor derrama sobre nós esta virtude, esta unção de intercessão. Dificilmente você vê um intercessor com carteirinha de intercessor, é ministério silencioso, mas que tem grande galardão no céu. Intercede pelos seus, intercede por esta nação, intercede por este mundo, nesses dias tão difíceis desta Covid-19. Deus vai ouvir a nossa intercessão, em nome de Jesus. Outra atitude que esta mulher tomou, mas ele não lhe respondeu palavra. Aleluia. Talvez você tenha buscado, talvez você tenha orado, talvez você tenha jejuado, feito campanhas e campanhas, mas Deus está em silêncio. Nós temos que aprender a nos dar com silêncio. Ainda que Deus silenciou ao clamor desta mulher, Ele silenciou, Ele se calou, mas ela continuou. Nós temos que aprender com esta mulher a nos dar com o silêncio de Deus. Talvez você tenha clamado, tenha buscado dias e noites, e Deus tem silenciado. Mas não se preocupe, porque o silêncio de Deus, Ele está trabalhando para te dar o melhor, para te dar uma bênção completa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus tem uma grande obra na tua vida, creia nisso. Seja intercessor. Não intercede quando você acha que a tua conta está maravilhosa no banco, né? Não intercede somente quando você, aleluia, está usufruindo de boas coisas. Intercede quando você também está passando por necessidades. Seja intercessor independente do que você está passando. Esta mulher estava passando uma crise com a tua filha, que estava miseravelmente endemoniada, e ela foi em busca da cura e do milagre. Essa mulher nos dá, com certeza esta mulher está nos dando uma aula, aleluia, de como se deva alcançar o milagre. Aleluia, Jesus. Mais uma ação desta mulher que nos chama muita atenção. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou. É engraçado aqui que Jesus está falando para ela que ele não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas esta mulher, ela consegue cortar a fila. Essa mulher consegue quebrar o protocolo, porque essas bênçãos só seria primeiro, a promessa seria primeiro, a pregação seria primeiro, a palavra seria primeiro para o povo judeu. E ela era uma mulher gentia, mas mesmo assim, a palavra de Deus disse que ela o adorou. Aleluia. Aleluia. É muito difícil adorar quando estamos em provações. Muitos abandonam, deixam de vir para a tua igreja. Muitos param de orar, muitos param de buscar, porque está passando por grandes provas. Murmuram. Aleluia. Esta mulher adorou. Essa mulher se prostrou diante do Senhor. Que esta ação seja feita em nossa vida. A adoração não pode cessar, independentemente do que estamos passando. A tua adoração vai mover o coração de Deus. A tua adoração vai fazer com que o Senhor ore para você e atenda o teu clamor, a tua adoração. Ele conhece a tua necessidade. A palavra do Salmo 139 diz que antes que a palavra saia da nossa boca, Ele já conhece. Ele conhece o nosso caminhar. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Aleluia. Então, quando nós adoramos Ele, independente de circunstâncias, Ele vai trazer sobre a tua vida a tua vitória, o teu milagre, em nome de Jesus. A partir de hoje, seja um adorador. Aleluia. Seja um adorador. Jó, ele, no capítulo 1, a palavra do Senhor diz que Jó, ele perdeu tudo, família, ovelhas, a sua
Bíblia fala também em Jó 1,16 que ainda que os mensageiros estavam trazendo uma notícia ruim, que os mensageiros chegavam para ele dando uma notícia, uma tragédia, uma notícia má, que chegava outro antes que aquele terminasse a tua mensagem, chegava outro dando uma mensagem pior do que aquela, uma mensagem pior do que a outra. Mas Jó, mesmo assim, a palavra do Senhor, no versículo de número 21, versículo 20, a palavra do Senhor diz: então Jó levantou, rasgou seu manto e rapou a sua cabeça e lançou em terra e adorou. Glória a Deus. Como está a tua oração? Tem muitos aí que estão com ente querido, talvez entubado, mas está com medo, atraído. Pense bem, você tem um Deus que pode todas as coisas. Você tem um Deus que está no céu esperando o teu clamor, a tua adoração, a tua oração. Ele é um Deus poderoso, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele espera pela tua adoração, porque o resto Ele vai mudar. Tem muitos que estão com família, pais, entes queridos internados, em estado gravíssimo da Covid-19. Mas estabeleceu uma conduta, paralisou, perdeu a fé. Deus quer te despertar nesta noite. Renova a tua fé através desta palavra. Adora o Senhor. Seja um intercessor, seja um orador, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toma atitudes para que Deus venha olhar para você com outros olhos e te dar a tua vitória sobre a tua família, sobre a tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é contigo. Deus não vai deixar você parar nesse deserto. Prossiga para o nosso Senhor, em conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E disse, Jó disse: no saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Teve mais algumas atitudes que esta mulher tomou, que chamaram muita atenção. Depois dessa linda adoração, a palavra do Senhor diz: ele porém respondeu e disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde daquela hora a sua filha ficou sã, ficou curada. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se fosse explanar, buscar talvez histórias, buscar talvez explicar aqui dentro desta passagem, algumas passagens que talvez o tempo não daria, mas eu gostaria de pedir para você que aqui a mulher teve uma outra ação que nos chama muita atenção, que foi a fé. Ela teve uma fé que desperta em Jesus Cristo a liberação do seu milagre. Ela desperta em Jesus Cristo o que o Senhor desejava em fazê-la, que era o milagre de curar a filho. Jesus foi despertado através daquela fé daquela mulher. A mulher contou a filha. A filha, primeiramente, a bênção era primeiramente pregada, a palavra para os judeus, depois para os gentios. Mas esta mulher conseguiu quebrar o protocolo. Ela quebrou o protocolo, trazendo sobre a vida o milagre. Deus tem milagre também para você. Como está a tua fé? A palavra do Senhor diz em Hebreus 11:1 diz: ora, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova
das coisas que não se vê. No versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um grande exemplo também de fé. Foi aquele centurião que encontra no livro de Mateus, capítulo número 7, versículo número 10, de 1 a 10. A fé do centurião de Cafarnaum. A palavra do Senhor diz que ele rogou, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Violentamente atormentado. Jesus falou para ele: eu irei e darei vitória. Eu irei e darei saúde. Mas esse homem ainda foi além. Ele falou: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Libere uma palavra e meu criado será curado. Aleluia. A fé deste homem moveu o coração de Deus. A fé desta mulher também moveu o coração de Deus. Porque esta mulher, ela se coloca numa posição de falar para Jesus Cristo: olha, Senhor, libere simplesmente uma palavra, uma migalha da tua palavra. Me dá um pouco dessa migalha, me dá um pouco da tua palavra, e minha filha será curada. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz no Evangelho de João, capítulo número 1, versículo número 11. A palavra do Senhor diz que veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Olha que maravilha. Jesus sofria perseguições demais com aqueles fariseus. Jesus sofria perseguições o tempo todo. Por isso que ele estava passando por Tiro e Sidom. E aí esta mulher aparece, se colocando no lugar de filho, se colocando no lugar de uma pessoa que nos dá exemplo de um grande milagre. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu quero louvar por esta palavra, quero agradecer grandemente por esta palavra, por esta rica oportunidade, e eu creio que em nome do Senhor Jesus Cristo, você foi alcançado por esta palavra, que essas atitudes desta mulher, que foi a intercessão, que foi a insistência, que foi a adoração, e que foi a fé, e soube também lidar com o silêncio de Deus. Aprenda a lidar com o silêncio de Deus, porque Ele está trabalhando para te dar vitória, porque Ele quer fazer o completo na tua vida. Quando aquele povo passou o rio, quando aquele povo passou o mar vermelho, aquele povo, a palavra de Deus falou que eles passaram em seco, eles passaram a seco, porque Deus ele fez a obra completa. Ele não deixou lama, não deixou nada, porque quando Ele abriu o mar, o povo passou a seco. Deus tem uma obra completa na tua vida. Comece a interceder, comece a adorar, comece a orar, tenha fé, tenha insistência, porque Deus vai te dar a vitória para você e toda a sua família, e para este país que está passando, e este mundo por
num tempo muito difícil. Sejamos intercessores, em nome de Jesus. E a honra e a glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba esta palavra no coração e assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, com certeza Deus falou ao meu coração e ao seu coração. Foi uma bênção o culto dessa noite. Meus irmãos, a luta continua, a luta continua. A palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 1, diz para nós não nos conformarmos com este século. Não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos a vossa mente, o vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos continuar nesse propósito, buscando a Deus enquanto podemos achar, vamos continuar nesse propósito, aprendendo e ouvindo a palavra de Deus. A Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Na próxima terça-feira teremos o culto de ensino da palavra do Senhor. Este é o alimento que nós precisamos, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então você é nosso convidado, na próxima terça-feira, neste mesmo canal, assistir o culto de ensino. Na quinta-feira teremos o culto da vitória. Nós vamos, se não for possível ainda, no nosso município, termos o culto da vitória. Nós vamos estarmos tentando fazê-lo online. Vai depender do pastor Railton, da possibilidade dele, da diaconisa Luzia, de direcionar esse culto online, amém? Então, cada um tem essa responsabilidade de dar sua parcela de contribuição. Que Deus abençoe, vamos orar, abençoando todas as famílias da terra. Pai Celestial, diante da Tua presença gloriosa, te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada um dos ouvintes que nessa noite acompanhou deste culto online. Abençoa, Senhor, a cada família que participou até o final. Pai, Senhor, de encontro a eles, que o Senhor coloque os teus anjos, Senhor, acampados em seus lares, protegendo, Senhor, e que a marca do sangue esteja na porta. Ó Deus, que a unção do teu Espírito Santo esteja em cada janela, Senhor, protegendo cada canto da casa dos teus servos, protegendo contra toda espécie de mal. Proteja a família, traz bênçãos sobre os lares, traz bênçãos sobre todas as famílias que estão na terra e que te servem, que te adoram em espírito e verdade. Aquelas famílias que ainda não têm um compromisso contigo, que o Senhor, pelo poder da tua palavra, vai de encontro a eles, Senhor. Esta palavra que transforma, essa palavra que liberta, essa palavra que cura, Senhor, essa palavra que salva o mais vil pecador, como o Senhor salvou a Paulo, um dos perseguidores da tua igreja, e o Senhor falou ao coração dele. Também fala ao coração, Senhor, das autoridades em todas as nações perseguidoras da China. Salva, Senhor, aqueles que oprimem a tua igreja. Salva, toca no coração daqueles perseguidores na China, na Rússia, em todos os lugares deste mundo que tem perseguido a tua igreja. Deus, levanta, Senhor, com poder e autoridade e abençoa a tua igreja em toda a terra. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Dai-nos uma semana de paz, de bênção e de prosperidade sobre todos os membros da nossa igreja, sobre todos os líderes das congregações, sobre todos os pastores que fazem parte desse grande ministério para a honra e a glória do teu santo nome. Visita os missionários, aqueles que estão lá no México, Senhor, aqueles que estão na África, aqueles que estão em Moçambique precisamente, os que estão na Europa. Vai abençoando de maneira poderosa a todos aqueles que estão no interior do Brasil, ó Deus, no meio dos povoados, no meio dos assentamentos. Vai visitando a todos eles para a honra e a glória do teu nome. É que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja na terra, desde agora e para todos sempre. Toda a igreja diga amém.